Voltamos, quinto ano A, com a nossa aula de matemática de hoje, né, na página 129 e página 130. Vamos falar um pouquinho, né, sobre probabilidade e estatística. Probabilidade é qual a porcentagem, qual é a chance de algo acontecer. Como, por exemplo, você assiste televisão, você fala, você escuta a pessoa lá falando assim: a probabilidade de chuva hoje é de 50%, ou a probabilidade hoje de chuva é apenas de 1%, ou a probabilidade de chuva hoje é de 100%. Então, o que significa isso? Probabilidade. Bom, vamos lá. Entenda da seguinte forma: quando a gente fala em probabilidade, nós observamos principalmente de 0 a 100, né? 0 a 100%. O que é por cento? Nós vamos estudar isso um pouco mais adiante, mas vamos lá. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, a probabilidade de chuva é de 100%, ou seja, se é 100%, é certeza que vai chover. É certeza, vai chover. Quando a pessoa fala, não, é 100% de chance, ou seja, a probabilidade é de 100%, é porque algo vai acontecer. Aí se a pessoa fala assim, não, a probabilidade hoje de chuva está em 0%, ou seja, não vai chover. Aí se ela fala assim, é 1%, olha, de 1 até chegar no 100, está muito longe, né? Então, 1, ou seja, quase o zero. Então, a probabilidade de chuva é quase nada. O 1 é quase nada. Agora, se ela fala assim, a probabilidade é de 90%, ó, já está quase chegando no 100. Então, a probabilidade de chover é muito grande. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó, falando um pouco mais sobre isso, né? Então, preste atenção aqui em quinto ano A, produzindo síntese. De acordo com a Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor, que é o PROCON, o gasto médio, o que é o médio, né? Por exemplo, de 10 produtos, você soma todo o valor que você gastou em 10 produtos e divide por 10. Aí o resultado é a medida, o médio, né? Então, o gasto médio mensal de água tratada encanada por pessoa é de 5.400 litros. Mas como assim médio? Tem gente que vai gastar mais, tem gente que vai gastar menos. Mas o que eles fazem? Eles pegam a quantidade de gasto de todas as pessoas e divide pela média pelo mês. O mês tem 30 dias. Então eles pegam lá, ó, o consumo de soma o consumo de todo mundo e divide por 30, que é para saber a média mensal. O resultado deu de 5.400 litros, a média que as pessoas gastam. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Eu gasto 10 litros, o Pedro gasta 5 litros e a Cláudia 20 litros. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 20 mais 10, 30. Mais 5, 35. Então, ó, deu 35, não deu? Deu 35. Então, ó, eu gasto 10 litros, o Pedro gasta 5 e a Cláudia gasta 20. Então, o total de gasto nosso aqui é 35. Então, vamos ver aqui. Foram quantas pessoas? 3 pessoas. Então, para saber a média que cada um gastou, ó, eu vou dividir por 3, que vai dar aproximadamente 11 para cada um, né? Aproximadamente. Então, a média de gasto de 3 pessoas, dessas 3 pessoas, uma que gastou 10, outra que gastou 20, outra que gastou 5, a média dessas 3 pessoas foi 11 litros. Então, é isso que é só para vocês entenderem como que funciona essa média. Mas nós vamos fazer mais atividade para a gente facilitar ainda mais a nossa compreensão. Então vamos lá, ó. Continuando fazendo a leitura. Observe o gráfico que mostra o consumo de água de uma pessoa no mês de abril de 2018. Depois, responda a questões a seguir. Então, olha aqui, ó. No mês de abril teve 4 semanas aqui, ó. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4.
São 4 semanas. Ó, repare aqui, ó. O primeiro gasto da primeira semana, aqui, ó, essa coluna aqui, mostra o consumo de água. E aqui embaixo, os meses, as semanas do mês de abril. Então, olha aqui, ó. Então, o primeiro gasto está aqui, ó. Ele está entre 1.200 e 1.400. Está bem na metade. Então, ó, entre 1.200 e 1.400, que número que seria? 1.300, né? Porque está bem na metade. Está bem no meio de 1.200 e 1.400, seria 1.300. Então, aqui, ó, gastou-se 1.300. Aqui, gastou-se 1.000 na segunda semana. Na terceira semana, gastou-se 1.200. E na quarta semana, gastou 1.000. Aí vai perguntar para você o seguinte, ó. Em qual período do mês o consumo de água foi maior? Na primeira, segunda, terceira ou quarta semana? Letra B. Qual foi, em litro, o consumo de água dessa pessoa no mês de abril de 2018? Então, vamos lá. Qual foi, em litro, o consumo de água dessa pessoa no mês de abril de 2018? Então, você que vão ter que fazer? Aqui, ó, são as 4 semanas do mês de abril. Então, o que você tem que fazer? Somar todas as semanas. Somar todos o consumo semanal, ó. E para saber quantos litros que ela gastou. Letra C. O consumo de água nesse mês foi maior ou menor que o indicado pelo PROCON? Ó, o PROCON indica que foram gastos o quê? 5.400 litros. E para você saber se foi maior ou menor, você tem que responder a letra B. A letra B deu quanto? Foi maior ou menor que o consumo de 5.400 que o PROCON disse? Letra B. Em que quantidade foi maior ou menor que o indicado pelo PROCON? Em que quantidade? Ou ele quer saber em que quantidade. O que você vai fazer? Você vai pegar os 5.400 litros que o PROCON disse, menos o valor da resposta aqui, ó, da letra B. Você vai somar todos esses aqui, né? A resposta da letra B. E aí você vai colocar aqui, ó, menos 5.400. E aí você vai ver em que quantidade foi maior ou foi menor. O restante é a quantidade que foi menor ou foi maior do que o indicado pelo PROCON. Número 2. No caderno, produz uma síntese, né? Uma breve explicação para apresentar informações que podem ser obtidas nesse gráfico. Produz uma síntese. O que você observou aqui, ó, que apresentou, né? Que pode apresentar informações que podem ser obtidas nesse gráfico. Então, você vai escrever com as suas palavras, né? O que você observou aqui de informações que podem ser obtidas nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, ó. O que você observou? Então, vamos para a próxima. Custo-benefício, né? Educação financeira agora. Vamos lá. Custo-benefício. A Associação dos Moradores da Vila Andrade realizará um evento de recreação e lazer na Praça dos Carvalhos. Como não há água potável na praça, Rogério ficou responsável pela compra de água que será distribuída gratuitamente durante o evento. Serão necessários 300 litros de água para atender todo o público. Rogério está pesquisando a melhor opção para comprar água. Copos de 200 ml, garrafas de 2 litros ou garrafões de 20 litros. Observe as opções e os seus custos. Por exemplo, aqui, ó. Observe, ó. Aqui. Um copo de água de 200 ml, R$ 1. R$ 1, hein? Uma garrafa de 2 litros custa R$ 2. Então, olha aqui. Só para a gente ter uma noção. Uma garrafa de 2 litros enche quantos copos de água? 10. 10 copos. Em cada copo é R$ 1. Mas se você comprar numa garrafa de 2 litros, ela custa quanto? R$ 2. Aqui é um garrafão de 20 litros, que custa R$ 15. Então, para eu encher esse garrafão aqui, ó, de 20 litros, usando uma garrafa de 2 litros, eu vou ter que usar 10 garrafas.
Se eu pegar R$ 2 e multiplicar por 10, vai dar 20. Mas o garrafão, ele custa 15. Agora, presta atenção nessa explicação. E vamos responder a atividade abaixo. Ó. Se Rogério optar pela compra de garrafas de 2 litros, quantas garrafas serão necessárias? Aqui, ó. Agora, presta atenção. Precisa de quantas? De 300 litros de água. Então, ó, o que você tem que fazer? Se Rogério optar pela compra de garrafa de 2 litros, quantas garrafas serão usadas? Você vai pegar a quantidade de 300 litros e dividir pela quantidade que ele comprou, de 2 litros. Então, 300 dividido por 2. É essa conta que você tem que fazer para responder essa pergunta aqui. Vamos para a próxima. Se ele preferir comprar um garrafão de 20 litros, quantos garrafões serão necessários? Aí você vai fazer o quê? 300 dividido por 20. 300 dividido por 20. Aí vamos continuar. A resposta você vai colocar aqui. Em relação ao valor gasto, qual é a opção mais vantajosa? Aí vocês vão ter que fazer essas contas e perceber qual que é o mais vantajoso. E eu vou fazer essa leitura para vocês aqui. Ó. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, uma garrafa de plástico demora de 200 a 600 anos para se decompor, ou seja, para ela desaparecer quando ela é enterrada. Demora de 200 a 600 anos para ela acabar. Pensando no ambiente, por qual das 3 embalagens você optaria? Pensando no ambiente, ó. Por qual das 3? Por quê? Converse com os colegas, né, na sala, na sua casa, que você pensou para responder. Né? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, podem me chamar que estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.